Investigador apresenta documentos que revelam ataque de OVNIs a indígenas no Acre. A matéria é recente, de 12 de 8 de 2020, e foi nos enviada pelo nosso querido irmão, sendo filhos do Cordeiro. Desde já fica o nosso agradecimento em nome de toda a nossa família ao nosso irmão de fé e batalha. E enquanto a gente vê a matéria, meus caros irmãos, vocês verão imagens reais de documentos verdadeiros sobre esse acontecimento. Eu não quero dizer a vocês que alienígenas existem nem nada do tipo. Eu deixo isso aberto a vocês. Inclusive eu não vi a matéria ainda, mas os documentos são verdadeiros e alguma coisa está acontecendo naquela área que a elite não quer que a gente saiba. Então, como esse vídeo tá pra lá de especial e não há tempo a perder, pega o seu pão com ovo frito e salsicha e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. O que antes só existia no plano dos rumores ou boatos, agora toma uma conotação ao menos mais fundamentada e contundente. Um investigador de ocorrências ufológicos, Rony Werther, natural do Rio de Janeiro, conseguiu no início desse mês de agosto, mês do desgosto, de 2020, a liberação de documentos pelo governo que indicam possíveis ataques de objetos voadores não identificados, os OVNIs, a povos indígenas do Acre, mais precisamente no município de Marechal, Taumaturgo. Rony é engenheiro eletrônico, mas nas horas vagas investiga ocorrências ufológicas associadas a objetos voadores não identificados. Ele obteve recentemente documentos oficiais da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, sobre ataques ocorridos em 2014 ao povo indígena Campa do Amônia, conhecidos também como Axinanca, no Acre, já na fronteira com o Peru. Os novos documentos que apontam para a veracidade da aparição de OVNIs nos estados são uma carta-denúncia da comunidade indígena solicitando a ajuda da FUNAI, uma informação técnica feita pela própria FUNAI resumindo a ocorrência e uma resposta da FUNAI a um ofício da Procuradoria da República do Acre. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, o investigador resume o caso e disponibiliza os documentos com o intuito de divulgar a informação ao maior número de pessoas possível. Já solicitei outros documentos aos órgãos competentes, os quais deverão ser tornados públicos em breve, afirmou ele em entrevista. Todos os documentos foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação. Foi verificado que de fato houve uma movimentação intensa e articulada entre entidades federais após a oficialização de um provável ataque de OVNIs na localidade indígena. Na ocasião, um índio atirou com espingarda no objeto voador que estava com uma luz muito baixa. Conforme consta, essa luz focou no índio, que sofreu uma descarga elétrica e caiu desacordado. Bom, meu caro irmão, aqui eu quero só deixar uma coisa bem clara para vocês, tá certo? Antes da gente continuar. Essa história de objetos voadores não identificados são essas pessoas que acreditam em seres alienígenas. Se você pegar o relato direto da testemunha, você vai ver que eles sempre falam de luzes, e dessas luzes saem esses raios, saem esses ataques, fechos de luz. Agora, toda vez quem dá essa aparência de objeto mesmo, de naves, são sempre as pessoas que acreditam nessa teoria. Infelizmente, são poucas pessoas que se atêm aos fatos. A maioria interpreta da sua maneira para tentar apoiar o seu ponto de vista. E a maioria, 99% dessas pessoas que estudam seriamente os casos, fazem isso, infelizmente. Então você que já está mais ciente, se detenha aos fatos. Olha aqui o que estava no documento, nessa carta documento. No início deste ano, Isaac viu algo parecido com uma bola de luz que piscava, principalmente para baixo. O objeto deveria estar a cerca de 600 metros de altura. Mais recentemente, um objeto que emitia luzes brancas e estava na altura aproximada em que um pequeno avião voa foi visto por ele. Não emitia som e realizava um trajeto firme. Um indígena atirou em sua direção e o objeto fez uma curva e desceu um pouco, diminuindo a velocidade para depois sumir rapidamente. Então você vê aí que não tem nada de nave, de um veículo super desenvolvido. É uma coisa diferente, uma coisa que a gente não sabe o que é. É um fenômeno, meu caro irmão, que é muito difícil hoje de você negar que realmente existe, porque os fatos estão aí. Cada vez mais isso está se tornando real. O grande problema aí é a gente não deixar se manipular pelo sistema ou por pessoas que entendem esse fenômeno como seres espaciais de outros planetas. Pode ser, mas a gente tem sempre que se ater aos fatos e não ficar interpretando da maneira que mais nos agrada. Então, continuando, na época, a FUNAI confirmou o ocorrido, mas disse que a Superintendência da Polícia Federal no Acre
é quem ficou responsável pelas diligências e relatório, e não liberou nenhum documento mais detalhado, apenas um comunicado informando que teria apurado mais informações sobre o caso. Com base nesse pedido de 2016 dos documentos, conversei com a FUNAI e fiquei sabendo que havia tido um outro caso na mesma tribo. Consegui os documentos com a FUNAI, explica o investigador. Em um caso de 2014, esses objetos desceram muito baixo, jogando foco de luz nos índios. Os documentos relatam que uma indígena que estava grávida sofreu um aborto espontâneo após ser atingida pela referida luz, enquanto que outros índios atingidos, 3 no total, encontravam-se enfermos, apresentando dor de cabeça e desequilíbrio sensorial. Um deles, com o corpo em choque, teve uma informação técnica da FUNAI falando que houve uma investigação do Ministério Público a partir do ano de 2013, incluindo uma missão da Polícia Federal sobre esse caso, e uma resposta da Procuradoria da República do Acre falando que não havia tido mais esses casos, OVNIs, após julho de 2015. Detalha. Foi protocolado em 2014 um pedido de investigação que partiu da própria coordenação regional do Juruá, pertencente à FUNAI, sobre o aparecimento de objetos não identificados na região dos Axinancas. Lideranças da etnia relataram em ofício a observação de objetos estranhos, luzes e bolas de fogo que apareciam sobre a aldeia Apiutixa, em Marechal Taumaturgo. O investigador Rony solicitou que a FUNAI publicasse tais documentos no acervo de OVNIs nacional, o que ainda não foi feito. A partir do caso de 2016, que foi amplamente anunciado, iniciei uma investigação e vi que as ocorrências de OVNIs iniciaram na verdade em 2013 nessa região. Salienta. Os relatos partiram de indígenas altamente socializados com a comunidade não indígena, que mantinham o uso da internet e contato, inclusive com artistas brasileiros como Benki Piaco Axaninka, de família indígena tradicional na região e bastante voz de liderança local. Uma informação técnica número 9, emitida pela FUNAI e Ministério da Justiça em setembro de 2016, diz, conforme relatado pela Coordenação Regional de Juruá, Acre, desde março deste ano, são promovidas reuniões periódicas com as lideranças da Ticampa e isolados do Evira Feijo AC, com vistas a acompanhar, juntos aos indígenas, uma solução para a questão. Houve envolvimento de instituições a par do caso, como a Polícia Federal, a Polícia Militar, FUNAI, Ministério Público e, pasmem, meus caros irmãos, até o Exército. Este último respondeu ao caso dizendo que as aparições estranhas poderiam se tratar de um conflito entre as tribos indígenas. A Procuradoria fez uma investigação desde 2013 para poder verificar o que estava ocorrendo ali na tribo dos Campa, disse assim um investigador carioca. Em comunicado enviado em 31 de junho de 2014, o povo Axaninka detalhou: trata-se de uma esfera de cerca de 4 metros de diâmetro, que dispara feixe de luz, geralmente na cor azul. Os moradores da aldeia tentaram fotografar e filmar o objeto, mas não tiveram sucesso, já que quando este se encontrava próximo ao solo, as máquinas simplesmente não funcionavam. As imagens fotográficas que existem foram conseguidas apenas quando o objeto estava distante. Em outro trecho da carta enviada por Benki Piaco Axaninka, ele afirma que a comunidade prepara um relatório com as fotografias e informações para apresentar à FUNAI. De todo modo, solicito à FUNAI que intervenham junto à Polícia Federal e ao Exército para tomar uma medida de observação para a identificação do objeto, já que a comunidade encontra-se em um estado de insegurança, pede ele. Benki Piaco Axaninka, uma liderança do povo em questão, sempre teve contato com personalidades famosas, como o cantor brasileiro Milton Nascimento, que nos anos 90 esteve no Acre e o encontrou e ainda compôs uma música chamada Benki. O líder indígena já recebeu várias homenagens e viajou o mundo, incluindo inclusive a Organização das Nações Unidas, ONU. Isso aqui já diz muita coisa, né, meu caro irmão? Mas vamos continuando. Um ser bastante articulado no mundo indígena e no não indígena também. Isso tudo torna os relatos mais confiáveis, sendo uma pessoa mais esclarecida, com mais informações, tendo essa liderança que é ele. Quando esses relatos vieram à tona, se talvez fosse outra liderança, de outra tribo, não teria levado toda essa seriedade, conta Rony. Após a carta enviada por Benki à FUNAI, conforme contou o investigador, gerou uma informação técnica número 15 da Coordenação Regional do Juruá, em agosto de 2014. Os documentos revelam que, na época, o assessor indígena do governo do Acre, o secretário de Justiça do Estado, o comando do 61º Batalhão de Infantaria e Selva e a Superintendência da Polícia Federal entraram em contato à procura de mais informações dos possíveis OVNIs, uma vez que Francis Pianco, irmão de Benki Axaninka e assessor especial do governo, lotado na Secretaria de Planejamento do Estado, havia alertado sobre o ocorrido. Somente o Exército não se interessou pelo caso, assim como também aconteceu no caso de Varginha, onde o Exército dava justificativas bem estranhas, para não dizer ridículas.
Nesse caso do Acre, o exército desviou e falou que o caso era apenas um conflito entre as tribos. Já a Polícia Federal reforçou o contato no intuito de realizar uma missão emergencial para apurar os fatos, explica Vernet. Se a Polícia Federal entendeu que aquilo tinha importância, certamente a PF não tinha informação de que era apenas um conflito entre tribos, tanto que eles foram fazer essa missão lá na tribo, completa ele. Os autos esclarecem que a presença de agentes federais na aldeia durou somente 2 dias, segundo informações de um deles. Não foi possível ver nada, somente apurar algumas informações. A FUNAI diz que não teve acesso ao relatório escrito pela Polícia Federal nessa missão. Os indígenas também relataram que as aparições do objeto deixou a comunidade assustada. Outra coisa também, meu caro irmão, que isso é um gatilho mental. Sempre eles falam objeto, objeto, objeto. Seria muito melhor falar que não é um objeto, e sim um fenômeno. Não dá para dizer que de fato seja um objeto físico, até porque ele se movimenta de forma muito estranha, acelera e desacelera, e tem relatos, em outros casos, não sei se tem nesse, que eu ainda não terminei de ver a matéria completa junto com vocês, mas tem relatos que essas coisas até atravessam paredes. Então, meu caro irmão, não dá para dizer que é um objeto, pelo menos não de acordo com a nossa lei física. É isso que eu quero separar aqui para vocês. Eu não quero que vocês acreditem que seja uma coisa espiritual, nem quero que você acredite que seja uma coisa física. Eu quero que, pelo menos nesse momento, você se detenha aos fatos. Depois que você conhecer os fatos, aí sim a gente debate, aí a gente tenta entender melhor o que está acontecendo. Essa matéria prova o que eu sempre digo, que infelizmente o ser humano tem disso mesmo. Sempre eles fazem isso, puxam a batata para o seu lado, puxam a sardinha para o seu lado, é sempre assim. Mas continuando, as atividades de caça e pesca foram afetadas, pois o horário recorrente em que se visualizava os OVNIs, os fenômenos, é às 18 horas, no momento preferido para estas tarefas. Também é dito que os OVNIs não eram visualizados em período de lua cheia. Isso aqui também, meu caro irmão, grave na sua memória que a gente vai comentar um pouco sobre isso, se é que vai haver tempo, senão a gente deixa para um próximo vídeo. Há um livro do ufólogo Marco Antônio Petit, que ele fala de uma estatística de OVNI, que aparece na Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, em que períodos de lua cheia eram os que menos apareciam objetos em comparação ao período de lua nova, acrescenta o investigador. Rony ressalta que em determinado trecho do documento apresentado, a FUNAI recomenda que sejam empregadas as forças do Exército e da Aeronáutica no caso do Acre, após investigarem e verificarem a gravidade da situação. O AC 24 Horas, o site que a gente está vendo essa matéria, entrou em contato com representantes da FUNAI no Acre, mas foi informado de que somente a assessoria de comunicação em Brasília poderia atender aos questionamentos relacionados ao possível aparecimento de OVNIs em aldeias do Juruá. A reportagem enviou um e-mail solicitando tais informações, mas até o fechamento dessa notícia não recebeu retorno. O espaço segue aberto para apoderações das instituições. E a gente também vai ficando aqui de olho. Eu peço ao nosso querido irmão, sendo Filhos do Cordeiro, que nos mandou essa matéria, e peço a vocês também que fiquem de olho, porque qualquer informação nova sobre esse caso, a gente faz a parte 2. Eu não quero ser muito longo, porque o vídeo já ficou enorme, já ficou gigantesco, mas existe uma forçação de barra aí, inclusive da própria matéria, para mostrar que são seres espaciais vindos de outro planeta, que aquilo de fato são objetos, dando a entender que são naves. E quando você pega o relato real da própria testemunha, quando você esquece essa versão dos ufólogos, você vê que não é bem assim. São sempre o que? Como você viu na própria matéria, objetos em diversas formas, cilíndrica, retangular, redonda, luzes. São sempre luzes, e dessas luzes saem fechos de luz. E esses fechos de luz, como foi no caso prato, ele geralmente enfraquece a pessoa, sugam sangue, como a própria doutora deixou bem claro lá no depoimento dela, inclusive apresentando os casos das pessoas da época que sofreram com um caso agudo de anemia instantânea que estava acontecendo ali depois de serem atingidas por esses fechos de luz, que inclusive passam por objetos sem deixar buraco, sem deixar nada, chegando diretamente à pessoa. Em casos que se fala também de abduções, falam que esses seres conseguem entrar na pessoa, conseguem atravessar paredes e tudo mais. Então, diante desses fatos, cada vez mais que você vai se aprofundando sobre o assunto, você vê que não é objeto físico, não é objeto pelo menos com a lei da nossa física. São objetos que desafiam totalmente essa lei, tanto na aceleração, na movimentação estranha, totalmente diferentes, até a forma que ficam no ar é estranha, é diferente, não é nada daqui. Há uma possibilidade de ser uma tecnologia? É claro que há. Eu sou aberto a várias teorias, eu não sou um cara que fica aqui tentando ser o dono da verdade, até porque a gente não tem como estudar isso aí, não é? A gente tem que se basear nos relatos. Mas também quando você olha para a própria história da humanidade e junta com essa matéria, eu mandei você decorar na sua cabeça aí a parte onde eles falam que esses fenômenos não costumam aparecer na lua cheia.
não é? Eu falei isso por causa de um motivo. Se você olhar um pouquinho a nossa própria história antiga, a época dos pagãos, por exemplo, você vai ver que os sacrifícios humanos, inclusive, que eles faziam, sacrifícios de sangue, tinham épocas para serem feitos. Tinha as noites perfeitas para isso ser feito. Então, quando você junta isso com a matéria, dá pra gente pensar o quê? Esses fenômenos que apareciam a eles eram verdadeiros, eles realmente viam essas coisas. E essas coisas pediam para eles esse tipo de sacrifício. E sabe por que eu penso assim, meu caro irmão? Você que está vendo esse vídeo e pensa, nossa, da onde esse cara tirou isso? Eu vejo que esses fenômenos costumam aparecer em povos mais isolados hoje em dia, não é? Não aparece numa grande cidade, não. Eles ficam longe das grandes cidades. Ou seja, eles ficam longe das pessoas que têm mais conhecimento. Eles procuram realmente zonas rurais, zonas mais afastadas. Para que eles fazem isso? Será que eles pretendem encontrar pessoas, tribos, talvez, que voltem a fazer esse sacrifício para eles? Porque eu não duvido nada disso, meu caro irmão. Eu acredito que o nosso Jesus Cristo falava de uma coisa real quando ele disse que a nossa luta não era contra a carne. Esses seres, os anjos caídos, podem estar por aí até o dia de hoje. Existe essa possibilidade. É fato que esse fenômeno pode ser seres que habitam outro tipo de dimensão, outro tipo de vida e atravessem aqui apenas na época de lua nascente, como foi dito na própria matéria, que esses fenômenos são mais vistos e dificilmente são vistos em tempo de lua cheia. Isso pode ser alguma coisa desse tipo. O mundo deles fica mais próximo do nosso, a dimensão deles, como eu disse, sou aberto a várias teorias. Mas o fato é, meu caro irmão, que dentro do que a gente conhece, inclusive dentro da espiritualidade, isso tem mais chance, ao meu ver, e você não é obrigado a concordar, lógico que não, ao meu ver, tem mais chance de ser de fato um fenômeno espiritual. Entidades que tentam conseguir da humanidade, das pessoas mais humildes, das pessoas que ficam mais longe do conhecimento, coisas que eles tinham antigamente, idolatria, adoração e até os sacrifícios nos pontos mais extremos. Eu penso que esses seres estarem soltando esses feixes de luz, como foi dito na matéria azul, não é, nas pessoas, e você vê que causa problema nelas, não tem nada de avançado aí. Porque seres tão evoluídos precisariam de métodos tão rudimentares para fazer suas análises? Se eles são tão evoluídos, bastava passar o olho e já ter ali um escaneamento completo da pessoa. O que é que precisaria tirar amostras? Isso aí não é um procedimento arcaico, não é? Como é que você é tão evoluído a ponto de desenvolver tecnologias que atravessa a parede, abduz pessoa e etc, e não é capaz disso? Agora, dentro da espiritualidade, a gente sabe que o quê? Vários fenômenos presenciados por diversas pessoas, fenômenos espirituais, as pessoas sempre relatam que baterias de carro, luz, objetos elétricos, eles costumam descarregar diante desses fenômenos. E você viu aí que, no caso dessas luzes, quando as pessoas tentam fotografar de perto, tentam levar objetos eletrônicos perto daquilo ali, esses objetos queimam, esses objetos dão defeito. Então é mais um indício que uma coisa tem a ver com a outra. Eu não descarto que possa existir vida em outros planetas de forma alguma, nem acho que, se isso fosse provado, como alguns cristãos acham, isso acabaria com a nossa fé, desmentiria Deus. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que quem pensa assim, na verdade, não tem fé. Tem uma fé muito fraca, baseada em achismo. Eu acho que existir outros planetas, existir outras dimensões, poderia demonstrar ainda mais a grandeza de Deus e a sua criatividade. Eu vejo por esse lado. Agora, baseado nos fatos que a gente viu e a gente vem estudando há anos, para mim, esses fenômenos não são físicos e sim espiritual. Se é um lugar onde os espíritos habitam, se é um lugar onde existem demônios, aí eu já não sei. Pode até ser outro tipo de vida que a gente desconheça. Pode ser. Mas o fato é, meus caros irmãos, esses fenômenos são reais e a gente precisa ficar de olho e debater mais sobre esse assunto. É por isso mesmo que peço a sua opinião, porque ela pode ajudar a eu mesmo entender melhor esses fatos. Então, por favor, deixa aí, mesmo que seja totalmente oposto ao que a gente falou aqui, mesmo que você acredite até na versão do exército, que isso é uma briga de tribos e não tem nada que investigar, não tem nem que ir lá. Mesmo que você acredite nisso, eu respeito a sua opinião. Então, meu caro irmão, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Eu peço que você compartilhe, mostre para mais um amigo e, por favor, não esquece de comentar. Então, fiquem todos com Deus. Nós voltaremos amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto.